Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A oportunidade de apresentar, com muita expectativa que a gente está aguardando o lançamento desse livro, que é um produto de uma trajetória de vida, né? Ele é a adaptação da minha tese de doutorado, que foi defendida lá em 2014 na UFRJ, e hoje apresenta para a gente redefinida, com uma atualização de informações, com a inserção de novos temas. E o título da obra é A Representação Ideal de um Território Periférico, né? Dinâmicas econômicas e políticas na Baixada Fluminense no início do século XXI. O livro ele foi apoiado pela FAPERJ no edital de editoração, então a gente agradece muito a FAPERJ pelo apoio na publicação dessa obra. Sem ela não seria possível. Também a editora Consequência, por ter abraçado o projeto editorial. E esse livro ele foi adaptado a partir agora com 3 partes, né? A primeira parte composta aí pelo tema Baixada Fluminense, Território e sua Representação, onde eu trago a discussão teórica entre território e representação, e aí a gente vai discutir os detalhes teóricos, metodológicos que guiaram lá a tese, que guiam a leitura desse livro, que ela parte, né, assim, eu gosto sempre de dizer que ela parte de uma leitura que eu fiz do Claude Rafestin, no livro Por uma Geografia do Poder, quando ele fala no livro sobre a ideia de que toda imagem projetada sobre o espaço, seja ela um projeto, uma ideia, um pensamento, ela é uma imagem ideal de um território. Aquilo ficou na minha cabeça quando fiz essa leitura, e isso encaixou assim de forma muito singular com o que eu estava fazendo, com o que eu estava fazendo a leitura à época, em 2014, e hoje sigo fazendo essa leitura sobre as mutações dos territórios periféricos da região metropolitana. E eu faço o meu recorte em torno da Baixada Fluminense, né? E é onde eu vou olhar que as imagens que são projetadas para essa área, elas sofreram modificações, sobretudo a partir dos anos 2000, mas com muita intensidade ali no final da década de 90, né? E aí, primeira parte do texto, então, eu vou apresentar esse panorama de forma geral e dizer esse debate das políticas de representação que vão se instituir. Nos próximas partes do livro, né, a parte 2, chamada Dinâmica Política, Agentes e suas representações para a Baixada, eu vou analisar a Baixada Fluminense a partir do campo da política, onde eu vou mostrar que existem tantos agentes internos da política interna, quanto externos do Estado do Rio de Janeiro, que vão produzir essas novas representações. E uma singularidade, o discurso da pobreza, da miséria e da violência, ela persiste como uma espécie de trunfo para legados políticos quando querem reafirmar uma possibilidade de ganho para esse campo da política, né? E, ao mesmo tempo, ela serve como uma estrutura de negação de algo que não quer se mais viver nessa região. Na parte 3 desse livro, que é onde eu vou avançando na discussão, eu vou analisar as novas dinâmicas econômicas, os seus agentes e as representações que vão surgindo para a Baixada. Aqui, propriamente dito, a gente vai identificando 2 atores principais. Aquilo que nós vamos chamar dos produtores imobiliários, que compreendem aí uma miríade de atores, não necessariamente que estão integrados, mas estão observando essa periferia como um espaço para não apenas especular o solo e vender mercadorias, mas produzir a própria venda do lugar. E aí é o caso, por exemplo, de empreendimentos como foram feitas pela Rossi, que vão dizer em suas propagandas que aquele lugar é o melhor lugar para se investir. E aí uma singularidade que marca esse campo é vender a Baixada como um ideal produtivo, um novo singularidade para a moradia. E o tempo todo, todas essas representações, elas simplesmente negavam
uma baixada periférica da pobreza e da violência para vender uma baixada do progresso, do desenvolvimento e do investimento. Então, nesse livro, de forma geral, eu vou apontando essas novas discussões e finalizo lá no capítulo 12, né, assim, nessa última parte, com uma pergunta. Bem, os novos sentidos da baixada servem para quem? Porque se de um lado a periferia se redefine, ela não é apenas a margem, né? A periferia não é aquela que está apenas à margem do circuito produtivo, até porque os capitais circulam na periferia, fazem viver e fazem seu dinheiro, fazem sua especulação, né, a sua discussão existencial, produtiva, e cria essa esquizofrenia na periferia, né, a própria esquizofrenia do território, como diz o professor Milton, mas ela não anula a condição social periférica de muitas áreas. Ela cria complexidades, né? Existe agora não apenas uma periferia distante, existe a periferia da periferia. Novas centralidades são construídas, mas outras periferias são produzidas dentro desse mesmo contexto. E o que eu venho discutindo é exatamente esse debate em torno dessas representações, dessas novas imagens. Tudo bem, uma nova imagem de morar, mas para quem? Quem é esse público que mora nesses novos condomínios, clubes em Nova Iguaçu? Quem são as pessoas que usufruem, de fato, das novas capacidades logísticas da região? Só para a gente ter ideia, até a escrita da tese, a gente não tinha linhas de ônibus, ou de transporte coletivo, que circulavam pelo arco metropolitano. A linha recente que foi criada entre Seropédica que liga a Pavuna, ela usa parte do arco metropolitano nessa. E somente foi inaugurada 10 anos depois. A outra linha que faz uso é também a linha que liga Seropédica a Japeri. Só para a gente poder pensar que esse arco metropolitano, ele de fato não foi projetado para a mobilidade da população. Né? Então, há problemas ainda existenciais, como mobilidade, a falta de saneamento em muitas regiões. Então, é discussão. Para quem serve a Baixada Fluminense? E eu finalizo lá a tese até com uma reflexão do Alan Torrene, que uma vez questionado sobre as velhas discussões sobre a fusão e desfusão que o Estado do Rio de Janeiro tem, né? O Estado da Guanabara e o Rio de Janeiro, aquela discussão que volta e meia vai e volta no Rio de Janeiro, ele lança uma pergunta para quando perguntaram a ele sobre essa questão. Ele pergunta assim, e a Baixada Fluminense vai ficar com quem? Né? Nesse projeto de inserção, separação do Estado do Rio de Janeiro, com quem ficaria a Baixada Fluminense? Essa é a grande pergunta. E aí a grande discussão é essa, né? Com quem fica a Baixada? A que Baixada estamos falando? Então, a proposta desse livro é, de fato, refletir sobre essa representação ideal de uma periferia. E que não é apenas a Baixada Fluminense. Com certeza existem outras periferias que necessitam ter as suas representações estudadas, analisadas e, claro, pensadas não apenas para o progresso do capital financeiro, mas também o progresso social. Enfim, espero que esse livro sirva aí para profundas reflexões e que nos ajude a repensar o Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense também, consequentemente, as periferias. É isso, um grande abraço.